Você não acha o Você parasita. não acha o parasita na lâmina, né? Mas e aí? Você não achou na lâmina, o que você faz? Uma casa de raiva, inclusive, né? Quem estava ali na propriedade já tinha manipulado o animal. Só pra você ter uma ideia, numa carga parasitária, o animal pode perder até de 200 a 500 gramas dia. E, consequentemente, o cortisol, ele acaba sendo um imunossupressor. Mesmo o boazinho de uma situação de estresse, ele pode ter uma parasitose. Vamos ver até com uma semana de vida, né? Ele pode morrer muito de hipoglicemia, hipotermia e inanição. Estamos iniciando mais um episódio do NRCast, o podcast da Núcleo Rural. Hoje eu estou aqui com o professor doutor João Morelli. João, muito obrigado por ter aceitado o convite. Que é isso, João. Sempre um prazer estar aqui falando do nosso assunto da veterinária. Muito bom. João Morelli, que é doutor, especialista em clínica médica veterinária. Por favor, João, se apresenta para o pessoal aí. João, então eu sou professor, né, da faculdade aqui de São José do Rio Preto, da Unirp. Isso já tem mais de 20 anos. Sou formado pela Unesp de Jaboticabal desde 95, então já tem 30 anos de estrada aí na veterinária. Mestrei em Jaboticabal e doutorei em Jaboticabal. Sou quase um patrimônio da Unesp lá, de Jaboticabal. E estou aí, né, no mercado, na atividade acadêmica, já tenho seus 26 anos acadêmico, né? Isso mesmo, 26 anos de atividade acadêmica e 30 anos de formado. E além das aulas, né, que o senhor ministra, o senhor ainda... Isso, eu tenho a parte prática, né, do hospital veterinário ali, que eu atendo no hospital veterinário da Unip. Além de professor, eu tenho a minha parte de atendimento, né? Quando eu não estou na sala de aula, eu estou lá no atendimento do hospital veterinário e também atendo a campo, né? A gente faz trabalho a campo também. Em conjunto com o hospital, né? O senhor sai Isso, não, eu sou funcionário da faculdade, né? Mas assim, eu presto serviço para a faculdade e a faculdade presta serviço a campo em meu nome, né? Eu que vou, o pessoal a estrutura da faculdade. E especialidade do senhor é grandes animais? Sou um clínico de grandes animais, minha especialidade é essa, clínica Ótimo. de grandes animais. Perfeito. Bom, né, aproveitando esse gancho do ir a campo, que o senhor pode falar um pouco da rotina de quem está lá na ponta, lá na frente, o pessoal de grandes animais aí? É um grande desafio, né? A gente ser um veterinário a campo, dentro da nossa área aí da medicina clínica, médica de grandes animais, né? Então, o médico veterinário, ele tem que se diferenciar, né? Hoje em dia, assim, a concorrência está ali, então ele tem que ter, assim, um suporte fora dali dessa atividade, ele tem que abranger mais áreas ali dentro da clínica, pegar a reprodução, pegar a medicina veterinária preventiva. Ele tem que ter um apoio nisso também, porque sempre o produtor está questionando sobre isso também, né? Nunca vem só na sua área, nessa que você tem a sua especialidade, né? Ele tem que ser mais generalista e conseguir, talvez não resolver o problema, mas ele tem que saber, ao menos, encaminhar esse problema para alguém que consiga resolver para ele, né? Mas assim, ele tem que ter a parte dele do seu trabalho, da sua especialidade, né? Porque a gente diz assim, né, que o veterinário a campo, principalmente quando a gente fala em bovinos, ele é um buiatra, né? É a buiatria. Por quê? Exatamente por isso. Que vai englobar a medicina veterinária preventiva, vai englobar a reprodução, vai englobar a nutrição animal, e quando foge da linha dele, ele tem que saber para onde que ele vai correr. E isso, né, pegando um gancho, eu acabo ajudando muito. Eu tenho orgulho disso, porque assim, a gente está aqui na faculdade, está aqui em Rio Preto desde 2000, então muitos ex-alunos passaram, né? A gente tem muitos ex-alunos que trabalham a campo, que trabalham nas clínicas, e eles pedem esse suporte para nós. E como eu estou ali dentro do hospital, eu consigo ajudar, né, nesse sentido, né, de ajudar eles no diagnóstico de uma doença, fazer um exame mais elaborado, ajudar eles a encaminhar um exame, fazer uma necrópsia, por exemplo, tentar definir um diagnóstico. Nesse sentido, é o apoio que um veterinário de campo deveria ter, sabe? Ele deve recorrer mesmo a uma instituição de ensino que seja, um laboratório que consiga fazer para estar lá. E essa parceria é importante, não só para o profissional conseguir ajudar o paciente dele, né, mas para resolver o problema do produtor. Sim, é uma coisa que eu falo muito em sala de aula, né? Como a gente trabalha com animal de produção, claro que o nosso interesse é salvar a vida do animal, daquele indivíduo ali, né? Não estou menosprezando o valor que a vida do animal tem.
Mas uma coisa que é muito mais importante, né, que a gente tem que prestar sempre atenção, e os outros? Né? E os outros animais? Né? Essa doença aí pode estar indo para os outros animais, está podendo levar uma mortalidade maior, um prejuízo maior ao proprietário, porque muitas vezes a pessoa, né, quem é o agropecuarista é a fonte de renda dele, né? Sim. Então, a gente tem que sempre ter essa responsabilidade perante aos outros animais, né? Que eu acho imprescindível. E muitas vezes também perante a saúde pública, né? Porque, por exemplo, várias zoonoses, que você sabe, há uma raiva. Você identifica um animal com raiva, você vai pensar em quem? Você vai pensar no outro bovino, você vai pensar no carneiro, você vai pensar no cavalo, você vai pensar no cachorro, você vai pensar em quem? No dono também, no tratador, quem está próximo para o animal. A mastite, por exemplo, né? São coisas que quantas, né, às vezes, a resistência a medicamento que tem por conta da mastite. Quem que bebe leite, né? Até eu brinco em sala de aula, quem que bebe leite, né? Criança e velho, né? Os extremos da cadeia alimentar ali, né? Que são os mais susceptíveis, né? Como que você não vai ter essa responsabilidade de você estar trabalhando com um produto, de fornecer um produto de qualidade, como que você não vai, você é um veterinário que está na linha de frente, lá tá tudo, como que você não vai orientar um proprietário, não vai orientar a produzir um produto de acordo? E esse ponto é importante, porque às vezes você foi chamado lá para atender um animal em específico, que está com um problema X. Só que aí, esse animal, infelizmente, não conseguiu resolver, veio a óbito. Só que era um problema, uma doença infecto-contagiosa, que já está em 3, 4 animais. E você não pontua isso para o produtor. E o produtor, por falta de ter acesso à informação, segue a vida dele. Só que dali um tempo, esses 3, 4 animais contaminados também vão virar óbito. E vão estar passando essa doença para os outros. Então é de responsabilidade do técnico fazer essa informação chegar. Isso, é exatamente esse é o ponto de vista, João. Que eu falo assim da responsabilidade, da grande responsabilidade desse veterinário que está ali em íntimo contato ali com o produtor rural, né? Porque é aquilo que eu disse para você, né? É importante o indivíduo, a vida daquele indivíduo, com certeza. Não estou menosprezando, que nem volto a frisar, não estou menosprezando. Mas é muito mais importante, né, a disseminação de uma doença, e se pegar assim, uma doença que for, além de tudo, for uma zoonose, e aí como que a gente faz? Aquela família que vive. A família e o tratador. Uma vez eu peguei um caso parecido, assim, né, uma casa de raiva, inclusive, né, que o tratador, o cuidador ali, quem estava ali na propriedade, já tinha manipulado o animal. Aquilo você vai, puxa vida, e aí? Já tinha manipulado o animal, colocaram a mão na boca, você fica desesperado com a situação, você sabe como que essa doença é, né? Foi, poxa vida. Então, assim, a minha preocupação era com os outros animais, mas eu tive uma preocupação com ele, né? Orientar essa pessoa. Buscar ajuda correta. Para buscar ajuda para ele também, né? A gente é veterinário, né? Mas assim, a gente tem que saber o que fazer numa situação dessa. Saber como orientar essa pessoa. Aonde que ela tem que procurar? O que ela vai ter que fazer? Ela teve contato com o animal, um contato... Até, assim, ele manipulou o animal com a mão sem luva, né? Que é comum no campo. É o mais comum, é isso. Infelizmente é comum, né? Então, assim, a chance dele adquirir foi grande. O risco dele adquirir foi grande. Então, a responsabilidade de quem está lá no campo, ali de frente, é muito maior do que o pessoal pensa, né? Muito maior, né? Não é assim, né? Às vezes você pensa ali, né? É um animal que não tem um custo, não vale o custo do tratamento, mas isso não é, acho que é o de menos, né? É o que menos tem importante, né? O menos importante, né? O que vale mesmo é a sanidade do rebanho. É o ecossistema ali. Exatamente, a sanidade do rebanho, das outras espécies que possa estar ali envolvida e até de quem está próximo a isso, né? Como que você faz? É um ponto muito importante para as próximas gerações já prestarem atenção. Eu chamo bastante atenção isso em sala de aula, sabe? Quando a gente conversa, como eu faço professor de clínica, né? A gente trata o indivíduo, né? Mas é sempre importante a gente lembrar, né? Porque você trabalha com bovino, tal, é sempre importante lembrar na população de uma forma geral, né? Falando em problemas em propriedades rurais, hoje em dia, aqui no Brasil, pelo nosso clima temperado, nós temos um grande problema que são os parasitas. E acredito que o de mais importância assim, sejam os ectoparasitas, né, que são os mais visíveis aí. E esses ectoparasitas são responsáveis por transmissões de doenças. Em
bovinos leiteiros, bovinos de corte, nós temos como exemplo a babésia e a anaplasma, babesiose e anaplasmose. O que o senhor pode pontuar para a gente em relação a esses dois problemas aí dentro das propriedades rurais? Bom, vamos por partes, né? A babésia anaplasma, eu posso dizer para você, João, que talvez seja o final, o final do problema, né? Porque a hora que ela chega no animal, o animal muitas vezes o animal já perdeu muita coisa, né? Então, vamos assim, primeiro ponto importante, né, que essas duas doenças, essas hemoparasitas, como que a gente chama, né, que são parasitas que habitam as células do sangue, né, que afetam as células do sangue, né, que se encontram no sangue, né, são transmitidos pelo carrapato, né, o carrapato do boi lá, o Rhipicephalus micrópolis, que é o nome científico dele. Né, então, assim, e a gente sabe que se a gente acabasse, se o Brasil acabasse com o carrapato, a gente acabaria com essas duas hemoparasitoses, pelo menos, né, que é a babesiose e a anaplasmose, que é o complexo que a gente fala, né, a gente usa o termo de tristeza parasitária bovina, que é o complexo. Né, a babesiose e a anaplasmose, esses dois hemoparasitas. Então, se a gente acabasse com o hospedeiro dele, com o hospedeiro intermediário, né, quem transmite essa doença, acabaria o problema. Então, a gente não tem como a gente falar de babesiose e anaplasmose, né, da tristeza parasitária bovina, se a gente não falar do carrapato. Né, por isso que eu digo, né, aí talvez seja o final, né, da nossa conversa em relação a isso. Né, e os carrapatos, assim, e o Brasil, esse país subtropical aqui, né? Tem tudo que o carrapato gosta, né? Tudo. Tem tudo. Tem temperatura que ele gosta. Umidade. Tem a umidade que ele gosta, né? Então, assim, tem tudo que a gente diga assim, né? Porque para ele se proliferar, para ele se disseminar, contaminar, transmitir, né? Ou de um animal para outro, tal, tudo. Né? E os prejuízos até então que ele causa muito antes até da tristeza parasitária bovina, né? Porque assim, um bovino parasitado pelo carrapato, ele vai perder peso, ele vai diminuir, uma vaca vai diminuir a sua produção leiteira com uma carga parasitária adequada, né? Só para você ter uma ideia, numa carga parasitária, o animal pode perder até de 200 a 500 gramas dia. Caramba. Deixar de ganhar, né? Aquele ganho de peso, né? Pode deixar de ganhar isso, né? Só dessa espoliação, uma fêmea do carrapato, né? Ela pode ingurgitar de 1 a 3 ml de sangue por dia. Então isso aí que ela ingurgita, né? Que ela pode... Por dia não, desculpa. Para ela se ingurgitar de 1 a 3 ml. Agora você multiplica isso aí pela quantidade de carrapato que o animal pode ter, o quanto que ele não perde de sangue, né? Perder peso, perder pressão leiteira. Você vai gastar com acaricida, né? Com os inseticidas que normalmente não são baratos. A resistência que esse carrapato vai adquirindo, vai tendo, que você vai tendo que cuidar. E essa resistência ele vai passando, né? O carrapato passa... Passa de uma prole para outra, vamos dizer assim, né? Vai passando essa resistência ao inseticida, né? Uma acaricida que você utiliza, vai passando de um carrapato, de uma geração de carrapato para outra geração. Geneticamente, né? E vai ficando inviável você fazer, né? Porque aí você joga um produto, parece que, até o pessoal usa em campo, né? Parece que usou um fermento pro carrapato, né? Você jogou ele cresceu mesmo. Aí que ele cresceu. Aí que ele se desenvolveu mesmo. Né? Mas na verdade é isso, porque não é resistência, né? Os ácaros estão resistentes aí ao produto químico que você utiliza. Entendi. E, né, comentando aí em relação a essa carga parasitária, o volume de carrapatos parasitando esse animal, a babésia e a anaplasma é o finalzinho da linha já. Então, aí vem, né? Além de tudo isso, né, que a gente falou, né? Vai a resistência ao carrapaticida, vem aí a perda de peso, perda da produção leiteira, ainda por cima, né, dele picar o bovino, ele pode estar transmitindo aí a babésia, a babesiose, a anaplasmose, e aí sim o animal pode desenvolver, né, anemia, né, que é diminuir as células do sangue, febre, né, os sinais clínicos, e pode vir a óbito, né, que se não for tratado, né? Que não for tratado, ela vem a óbito mesmo. E normalmente é isso que vai acabar, pode matar um animal, né. E para o produtor identificar uma possível tristeza parasitária,
além da carga de carrapatos, o que mais ele pode notar, né, nessa vaca dele, né? Diminuição de produção, diminuição de discorde, de peso ali, e o que mais em relação à tristezinha? Ela vai diminuir a alimentação, diminuir a produção de leite, como já falou, né? E, consequentemente, assim, um dos primeiros sinais que aparece é a febre, né? A temperatura elevada, que às vezes o proprietário pode notar isso, né? Aí o animal com febre, ele não se alimenta, ele separa do rebanho, ou às vezes que até fica perto do bebedouro de água, ingerindo uma quantidade grande de água. Para ver se controla a temperatura ali. Para ver se controla a temperatura dele, né? Então fica ali ingerindo uma quantidade grande de água. E depois, assim, né, avançando a doença, né, como a gente comentou no começo, como se trata de uma parasitose, parasita as hemácias, né, as células do sangue do animal. Então esse animal começa a ter anemia. Como que a anemia se manifesta, né? Você vê a mucosa do olho, né, a mucosa da vulva, no caso se for uma fêmea, ela começa a ficar, para ser rosinha, né, um vermelhinho claro, rosinha, ela começa a ficar branca, pálida, e com o tempo, né, de uma mucosa branca pálida, começa a ficar até amarelada. Aí fica visível isso. É um animal, como a tristeza parasitária bovina, né, que fala tristeza, né? É porque o animal fica cabisbaixo, fica moado apartado, né? Fica apático. E chega um momento que ele não tem nem força para andar, né? Que por conta da anemia não tem força de andar, deita e vem a óbito. Certo. E o senhor pode discorrer um pouco sobre a suscetibilidade de diferenças de raças? Que a gente sabe, né, que o europeu ele é um pouco mais suscetível, mas o motivo dessa suscetibilidade? Vamos falar um pouquinho da suscetibilidade ao carrapato, então? Isso. Nesse quesito, né? Então, se o seu animal acaba sendo mais resistente ao carrapato, ele acaba sendo mais resistente à babésia anaplasma também, né? E isso acontece bastante, né, nas raças, né? A gente sabe que a gente tem o gado de origem europeia, o Bostaurus, né, que vem só as raças aí, que são aquelas raças que não tem cupim, né? Então, se a gente pegar o holandês, que é um exemplar bastante comum, né? O Angus, né? No caso da raça de corte, Cimental, Hereford, são as raças que são de origem europeia, né? O Bostaurus. E as raças indianas, que são as raças de origem zebuína, né? As raças indianas são os bós índicos, né? Que seriam os animais que têm cupim, né? Então, o Nelore, né? O G, Guzerá, né? São esses, tanto para corte como para leite, a gente tem as especialidades, né? E tem uma diferença com relação a essas duas espécies, né, de bovinos, de susceptibilidade. O Bostaurus, né? Os animais de origem europeia são muito mais susceptíveis do que os bós índicos. Isso tem uma razão de acontecer isso, dessa resistência ao carrapato. Né? Se a gente pegar um animal Bostaurus, a pele dele é menos espessa, o bós índicos, a pele dele é mais espessa. Que mais? Isso vai dificultar, né, a picadura do carrapato mesmo, e consequentemente ele se manter ali sobre a pele do animal. O bós índicos, né, tem uma quantidade maior de secreção sebácea sobre os pelos, o pelo menor que dificulta também ele aderir. Isso são fatores mecânicos, né? Pensando inicialmente em fatores mecânicos que dificultariam o carrapato aí tá se fixando, né, no animal. Mas histologicamente também tem uma diferenciação, né? Quando você faz um estudo da picada do carrapato no bovino de origem europeia e no bovino de origem indiana, o de origem indiana, o carrapato não consegue se desenvolver totalmente, né? Porque assim, uma larva de carrapato pica, né, o bovino e ele se desenvolve naquele mesmo animal, né? Ele vai passar para larva, pupa, até chegar na larva, ninfa, até chegar no adulto, né, no carrapato adulto. Ele desenvolve no mesmo animal. E ele, muitas vezes, ele não consegue se desenvolver. Por quê? Além desses fatores mecânicos, tem fatores histológicos também. O indiano, né, o Nelore, o Deer, ele tem uma migração maior de células no ponto, uma migração de celular mesmo, no ponto da fixação do carrapato. A defesa dele é mais apurada, tem uma maior vasodilatação, uma migração celular, e sai mais células de defesa do sangue, na corrente sanguínea, para a pele, para o tecido cutâneo, né, o mastócito. E tem o basófilo, que é uma célula que assim, a gente quase não ouve falar, mas é uma célula muito importante, né, com relação nessa resposta imune tardia, né, que a gente chama, que o indiano tem, que o bós índicos tem. Coisa que no europeu não tem. Né? Ele tem aquela reação imediata, né, aquela reação imune imediata, tal tudo, onde tem a vasodilatação, dilatação dos vasos,
extravasamento de líquido, tal, tudo, mas ele não tem a resposta celular. Que o bosíndicos tem essa resposta celular, principalmente mediada por mastócito, né, e, consequentemente, num segundo momento, mediada aí também pelo basófilo, células de defesa. Então, tem essa questão importante aí, histologicamente importante, que causa essa maior resistência, além dos fatores mecânicos, né, que a gente comentou, que causa essa maior resistência ao zebuíno do que ao taurino. Que legal. Então, e, consequentemente, né, isso, né, João, acaba tendo que o zebuíno ele acaba sendo mais resistente à hemoparasitose também, né? Porque se ele pega menos carrapato, consequentemente, ele vai ter menos problemas internos. Menos problemas ali com relação aos parasitas dentro do organismo dele, né? Os hemoparasitas dentro do organismo dele. Então também vai ter essa questão. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Legal. Né? Uma coisa leva a outra. E a gente sabe, né, que com a presença de ectoparasitas, o animal entra em estresse, ele não come bem, não rumina bem, não descansa bem, então a produção cai. Produção caindo, um animal que praticamente ali não está cumprindo o papel dele dentro da propriedade, né? E essa resposta, esse problema imune, né? Não resposta. Esse problema imune causado pela essa parasitose não é só por conta do parasita ali, seja do carrapato ou da mosca. É porque esse animal tá em estresse, né? O que essa parte que a gente tinha conversado antes, essa parte de hormonal tem a ver com a resposta imune não funcionar ali. Então, se a gente pegar assim, o sistema de criação do animal tem que ser aquele... Hoje a gente fala muito em bem-estar animal, né? Por quê? Exatamente por conta disso, né? Dar o conforto para o animal, consequentemente, né? As funções orgânicas do animal vai funcionar melhor. Perfeito. E consequentemente, né? As funções gerais, até mesmo, não só pensando só em alimentação, tal, tudo, digestão, tudo, mas até o sistema imune também vai funcionar melhor. Né? Por quê? Por que isso, né? Porque se o animal está confortável, né? Se o animal está sendo bem criado, confortável, consequentemente ele não vai ter o cortisol circulando. O cortisol é o hormônio que é liberado durante o estresse. E, consequentemente, o cortisol, ele acaba sendo um imunossupressor. Então, se o animal ele tem essa situação de estresse, ele acaba tendo esse hormônio imunossupressor alto que vai também acarretar nessa baixa de imunidade do animal, né? Nessa situação de estresse. Por isso que animal, né, animal que é sempre desafiado, né? Sempre desafiado, uma hora esse cortisol alto acaba impedindo, né, o sistema imune do animal se defender. Exatamente. Que nem assim, por exemplo, né, que eu estava dizendo para você, né, que é uma resposta imune mediada por células, né? Que no caso da defesa do bosíndicos, que o Bostaurus talvez não tem. Que o Bostaurus não tem. Né? Então, numa situação de estresse, mesmo o bosíndicos numa situação de estresse, ele pode ter uma parasitose. Também, ele acaba tendo susceptível ao acro, né? Por conta do estresse. Por conta do estresse. Se a gente vê hoje em dia, né João? Vamos extrapolar um pouquinho. Quando a gente fala em Nelore, né, na raça Nelore, tal, tudo, a gente pensa no Nelore a campo. Mas, hoje em dia, o Nelore está lá, né? Está lá na baia, participando no confinamento, participando de feiras agropecuárias, e tudo isso é uma situação estressante que uma vaca de leite passa, né? Só não é ordenhado, né? Mas é uma situação de estresse que a vaca de leite também passa, que pode comprometer também o sistema imune. E esse animal ter o parasita, ter o carrapato. E assim, para desenvolver a babese e o anaplasma, não precisa de uma carga parasitária, né? O bovino não precisa ter aquele monte de carrapato. Não precisa. Ele tem um se ele contaminado. Se ele tiver um que está contaminado pelos hemoparasitas, já era. Ele vai desenvolver a doença. Se ele não tiver resistência, né, ele vai desenvolver. Onde que vem também a imunidade, né, do animal, né? A imunidade do animal vai acontecer isso. É um animal que está suprimido, né, imunologicamente. Consequentemente, vem a babese anaplasma de um carrapato, ela se multiplica, vai se multiplicando, chega uma hora que o sinal clínico aparece. Né? E, né, voltando lá no começo da conversa, que a gente pontuou a relação do veterinário a campo, com essa integração com as instituições de ensino, com um laboratório. Babese anaplasma, para eu dar diagnóstico somente com teste. A babese anaplasma, a gente faz, clinicamente, a gente faz uso de diagnóstico sugestivo, né? Se a gente pega esses sinais clínicos aí, está numa propriedade, né?
Aí você pega, que é muito comum, assim, uma propriedade de leite. Vamos sentar, vamos localizar, que eu acho que fica mais fácil de a gente entender. Tá lá uma propriedade de leite, né? Normalmente, propriedade de leite as vacas são ou são puras, né? Bostauros puras, ou muitas vezes a gente tem hoje, aqui na nossa região, principalmente, o girolando, né? Que está bastante disseminado, né? Mas tem o sanguinho europeu ali que pode suprimir essa imunidade do animal. Mas assim, o animal está numa situação de estresse. Pega um animal jovem, né? Uma bezerra, tira da mãe, né? Põe lá na casinha, põe lá no sistema de criação, né? Diferenciada. É uma situação de estresse, né? O bichinho nunca pegou um carrapato na vida, ele vai pegar carrapato depois que ele nasce. Como que tem todo esse histórico, tá? Tem toda essa situação, né? Essa situação. Aí você vai lá, pega um bezerrinho nos seus primeiros 15 dias de idade, pega lá, febre alta, você vai lá, uma coisinha dele pálida, e a patiquinha, não quer mamar, né? Não quer mamar. Que é a única coisa que ele às vezes muito antes, às vezes muito mais importante, às vezes você fazer não, vamos ver se ela tem parasitose, né? Então assim, o sinal clínico acaba sendo muito sugestivo. E a gente acaba fazendo um diagnóstico terapêutico, né? Para esse veterinário que está a campo, né? Fazendo diagnóstico terapêutico, porque vai lá, trata, no outro dia o bichinho já é outro, né? Já melhora, já fala, opa, acertou, né? Acertei o tratamento, é isso aí. Então, muitas vezes, às vezes, né, nesse veterinário que está essa linha de frente, essa parte clínica, principalmente numa situação dessa, é importante, porque às vezes não tem tempo hábil para levar o sangue até no laboratório, para ver o resultado, para voltar depois para fazer o tratamento, ou até mesmo, dependendo dessa propriedade, né, não tem essa. E muitas vezes o produtor liga quando o animal já está muito ruim. Eu não tô nem pensando nessa parte, né? Eu tô pensando num veterinário que dá um suporte para uma propriedade semanal, que seja quinzenal, mensal. Tá ali direto, né? Eu tô pensando num colega desse, né? Não esse que... Eu tô pensando na propriedade leiteira como uma empresa, né? Sim. Então toda empresa, né, tem que ter um técnico, né? Tem que ter o técnico para trabalhar ali. Então eu tô pensando dessa forma, tá, João? Não tô nem pensando nessa situação. Que é pior aí, ainda. Nessa situação aí, desses aí que... Eu tô pensando desse jeito, né? Pensando no nosso colega, né? Mas é isso mesmo. É uma triste realidade. Essa questão que você condiz, né? Muitas vezes chega pra gente já um animal já numa situação que fica difícil da gente já fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa, né? E não tem o que fazer, né? É triste, mas é uma realidade. E em relação a parasitoses, o que é mais comum aqui na nossa região, né? Os lugares que o senhor atende, o que é mais comum o senhor ver? Os problemas causados pelos parasitas? Eu acho que com relação, se pensar na hemoparasitose, é a Babesia anaplasma, sem dúvida nenhuma. Se pensar dentro de uma propriedade leiteira, é a hemoparasitose, sim, né? Se eu pensar numa propriedade de corte, né, vamos supor uma propriedade de gado a campo para criação de engorda, cria, recria que seja, ou até mesmo engorda. Aí tem o outro probleminha, né, de parasitose também, né, de parasitas, que é a famosa mosca do chifre, né, a Hematoba irritas. Esse é um outro problema sério que o produtor que é desafiado, né, que é nas mesmas condições do carrapato, né, que a gente tem, o Brasil tem, né, as condições de temperatura, umidade, para a mosca tudo propício para eles, né? Tudo propício, né. Se a gente conseguisse erradicar, seria um problema. Mas não vai conseguir nunca, né? Porque um país desse tamanho, a gente não vai conseguir erradicar esses... Pensando na nossa região, onde a indústria sucro-alcooleira é muito forte, né? Nós temos também o problema da mosca dos estábulos. E tem a Stomoxys, né? Que antigamente... se a gente pensar, é um problema a curto prazo, né? Um problema recente, né? Entre aspas, né? Um problema recente, coisa de 20 anos, né? Quando começou, 30 anos, 20 anos, né? Acho que por aí, né, João? Que aqui deu esse boom na cana-de-açúcar na nossa região, né? Uns 20 anos. Uns 20 anos, né? Acho que não é menos que isso, não. Que deu essa expandida na cana-de-açúcar, né? A Stomoxys aumentou bastante. Que ela é também a Stomoxys, né? Não é o mesmo gênero, mas é uma mosca picadora, né? Que a gente fala, né? O que é uma mosca picadora? Não é uma mosca doméstica, né? Que vai lá, é uma mosca lambedora, né? É aquela que incomoda mesmo, né? Pica e incomoda mesmo, né? O animal. Ele fica incomodado
com a infestação. E a picadura da Estomoxys é mais muito doída pior. que a da É muito mosquito. pior. É muito pior. A probóscide dela ali, né? O material que ela pica, ela é muito mais Incisiva. bom, exatamente. Então, O desconforto é maior do que... Então, se o desconforto é maior, com certeza aí... Aí volta no que a gente falou do cortisol, volta. O estresse, volta. Resposta imune fraca. Exatamente. Toda essa questão aí. Agora, né? Pensando num cenário perfeito, eu sou um técnico, estou atendendo a campo e o meu produtor pediu para eu fazer testes para identificar a tristezinha. Como que eu identifico esse problema no laboratório? João, a gente pode fazer os exames laboratoriais corriqueiros, né, que também vão ser sugestivos. Né? Por exemplo, vou solicitar um hemograma para você. Vou solicitar um hemograma. O que vai ser no hemograma? Vai te dar que o animal tem ababésia? Não, mas no hemograma o que faz? A gente vai lá, roda hematócrito, né, que a gente avalia a porcentagem de células do sangue que tem ali e tal, tudo. Você pega esse hematócrito baixo, caracteriza anemia. Você vai lá, faz um esfregaço, né, uma lâmina, tal, tudo para avaliar esse sangue. Talvez você não... Se você encontrar o parasita, né, dentro da hemácia, fechamos o diagnóstico, tal, tudo. Anaplasma, ababésia, cada uma tem a sua característica ali dentro da hemácia. Né? Então, assim, fechamos o diagnóstico ali num esfregaço sanguíneo. Né? Mas e se você não encontra? Né? O animal tem um sinal sugestivo, o animal tem anemia, mas assim mesmo... Você não acha o parasita. Você não acha o parasita na lâmina, né? Porque o parasita na lâmina a gente acha na fase de parasitemia da doença, né? Ou seja, o que é a fase de parasitemia? A fase recente, a fase aguda, vamos dizer assim, né? Da doença, né? É a fase onde o animal está apresentando febre e tal, tudo. Mas e aí? Você não achou na lâmina. O que você faz? Né? Não dá para diagnosticar. Hoje em dia tem os kits, né, de PCR que você identifica, né, pelo DNA do parasita ali que o animal tem. Realmente a babésia, a espécie, o anaplasma, o que você consegue fazer. E você coleta o sangue do animal e... É o sangue total do animal, é o mesmo sangue. Se ele é para fazer um hemograma, você pode pedir um PCR. Para esses hemoparasitas também que dá certo. Agora pensando um pouco mais no animal jovem, né, no bezerro, falando em gado leiteiro, nós temos muito problema com diarreia. Acredito que eu posso falar assim para ficar mais fácil o entendimento. Problemas com diarreia e endoparasitas, parasitas internos, principalmente em animais jovens. Na rotina do campo, o que mais o senhor vê de problema para os bezerros? O maior problema do bezerro é manejo, né? É o manejo desse bezerro, né? Que é um bichinho sensível, como nós vamos aí, o bezerro, se a gente lembrar, né? O bovino, né? O bezerro, ele nasce sem nenhuma imunidade, ele nasce zerado de imunidade, né? Sem nenhum anticorpo. Né? Então, assim, pensando nesses problemas, o primeiro problema que a gente tem que pensar é que esse bezerro mamar o colostro. Né? E mamar esse colostro, quando? Nas primeiras 6 horas de vida dele, ele mamar pelo menos 5% do peso corporal dele. Isso aí você já vai estar, posso dizer para você que você já vai estar quebrando os seus problemas em 40%, né, se você conseguir fazer isso. E durante as 12 horas, aí até umas 12 horas de vida, ele mama mais 5%. Então um grande problema seria esse. Um ponto-chave seria esse. Depois. Então, você me pontuou, né, os problemas que pode acontecer, então seria essa falha dessa transferência de imunidade. Né? Essa falha de transferência de imunidade de anticorpos colostrais, né? Porque a mãe, a vaca, ela só transfere a imunidade para o seu filho através do colostro, para o seu bezerro através do colostro, não tem outra via. Então você já está... E isso, muitas vezes, é mal feito. Né? Isso aí, essa assistência para esse bezerro ali, na hora que ele nasce, tal, tudo, se não for feita, se você não tiver a certeza que ele ingeriu essa quantidade de colostro, esse bezerro vai passar por diversos problemas que pode chegar até onde você falou, na diarreia. Outra coisa, João, que é importante nesse bezerro neonato, né? É o umbigo. O umbigo do bezerro é uma baita numa porta de entrada para micro-organismo, bactéria, que pode levar a infecções, não só a infecção do próprio cordão umbilical ali, né, da região ali do umbigo, mas também a infecções pulmonares, a infecções gastrointestinais,
a infecções articulares. Então, são duas situações que são simples, mas que são banalizadas. Né, que você vai estar economizando, vamos dizer assim, né, muito para frente. Aí depois, como você disse, né, se essas duas situações aqui forem negligenciadas, aí vai vir as doenças infecciosas, vai vir as pneumonias, vai vir as eumintoses, né, que o animal acaba sendo mais susceptível, né, à bactéria. Aí o ambiente contaminado acaba se contaminando com vermes, né? Aí vem os endoparasitas, né? A gente estava falando de ecto, agora vem os endoparasitas, os eumintos, e acaba tendo diarreia, né? Porque a diarreia, na verdade, é um sinal clínico. O que causa a diarreia? Um monte de coisa. Esse que é o seu desafio, né? O desafio nosso do veterinário. Nossa, sim, do veterinário de campo, ali e tal, tudo. É o que está causando essa diarreia. Pois é um vírus, é uma bactéria, é um verme, é a alimentação do bichinho, né? O leite, você dando leite que está dando ali, que está causando essa diarreia, é o desafio. Se é bactéria, qual bactéria? Aí vai, né? Por aí afora vai. Né? A gente tem cada fase da vida, cada fase do desenvolvimento desse bezerro aí, você tem uma maior susceptibilidade. E tudo isso poderia ser diminuído, né? Lá na frente, né? Quando você melhorando a imunidade do animal, de que forma? Dele mamando um colosso de qualidade, uma quantidade adequada. E curando esse umbigo também, né? E ajudar um pouco os técnicos que acompanham a gente aí. Fui chamar na propriedade, tem um monte de bezerro com diarreia, os manejos não foram feitos certo. Como que eu posso proceder esses tratamentos? Você vai pegar, vamos supor, você chega numa propriedade, você está com surto de diarreia, eu acho que a primeira coisa que tem que se evidenciar é o quê? Estabelecer a idade desses animais. Que idade está acontecendo isso? Quando está começando? Né? Tá na primeira semana de vida, está com acima de 15 dias de vida, acima de 30 dias de vida desse animal. Porque vendo isso, né, você vai te ajudando. Você pega na primeira semana de vida, que pode ser uma diarreia. Aí você vê a característica da diarreia. É uma diarreia de leite, né, um excesso de leite, está errando ali no manejo alimentar, né, no manejo da quantidade do leite que está sendo fornecido para esse animal. Você pega aí com 15 dias, né, o animal está apresentando, além da diarreia, uma diarreia bastante fétida, mal cheirosa, né? Além da diarreia, o animal está temperatura baixa, hipotermia, né? O que é isso? Pode ser uma doença infecciosa que está entrando ali, às vezes o manejo leiteiro está bom, mas o umbigo está mal curado, né? Às vezes o problema pode ser ali, tá acontecendo aí uma colibacilose, e mata. Sim. E você tem uma mortalidade alta. Você está pegando aí bezerros com 30 dias de idade, né? Aí você pega outras causas de diarreia, né? São as causas virais, as rotaviroses, que pode dar a diarreia, a famosa diarreia de sangue, né? O curso negro que o pessoal fala, né? Rotavirose, que mais? Ainda também, né? Tem os parasitas, né? A hemeriose, os corcídeos que causam essa diarreia. E sim, que animais mais velhos e que causa essa diarreia grave, né? Essa diarreia escura, preta, com sangue, que é grave nesse animal, e leva esse animal, bichinho alto. Então, assim, é muito importante você pensar nessa situação, né? Se orientar de acordo com a idade, se é uma mistura, separar por faixa etária, quais faixas etárias está acontecendo mais, fazer um estudo de manejo da propriedade, como está sendo. Isso é importante. É uma das coisas que eu acho mais importante, sabe, João? Que você está ali perto, você está ali perto, você está ali conversando, você está ali trocando ideia, aquela coisa que você tem que ter um tempo, não é aquela coisa na correria que você faz, sabe? Muitas vezes o cara te revela situações, né? Veterinário de campo tem isso, te revela situações na hora que você está lá tomando um cafezinho, e falei, pá, isso não está certo, né? Na hora ali ele não te falou, mas ali na hora que você está falando, já liga o alerta, já. Já sei do sinalzinho, né? Esse é um fator que você não tinha me falado, né? Você pensa, né? Você pensa comigo, né? Você pensa com você mesmo, assim, né? Esse é um fator que você não tinha me falado, né? Que pode estar envolvendo nesse... E tem dessa, né? Às vezes não é nem malícia, sabe? Não é nem malícia, é por esquecimento mesmo, porque ele acha que não tem importância. Muitas vezes ele acha que não é importante ele dizer aquilo, que não é uma informação que te
que te ajuda. E a campo, você tem muito disso, né? Você tem muito que contar com a ajuda de quem está ali próximo aos animais para você quem chegar. sabe o que realmente está acontecendo. Né? Exatamente, né? E é ele que vai te dar essas informações e te dar aquela história, né? A gente pergunta uma vez, pergunta duas, pergunta três, uma forma diferente, né? E para ver se você consegue a informação consistente, né? Para você ter a sua... Poder se orientar a para sua o tratamento. Conduta, para você conseguir. É exatamente isso. Orientar o tratamento, orientar a sua conduta preventiva, o que você pode estar fazendo para estar melhorando aquilo ali, porque o problema é um problema coletivo, né? Você já peguei propriedades aí, que até há muito tempo eu dava assistência pela faculdade, eu ia toda semana, né, nessa propriedade, e ela tinha um problema sério de diarreia. A proprietária tinha um problema sério de diarreia das bezerras. Ela até chamava a Dona Maria. Eu falei, Dona Maria, não tem jeito, Dona Maria. Enquanto ela mudar esse manejo da senhora aqui, essas bezerras da senhora de tá, a gente não vai parar de dar antibiótico, não vai parar de dar antibiótico para essas bezerras, a gente não vai parar de tratar essas bezerras da senhora, a gente tem que melhorar isso. Até que foi. Nossa, fui batendo, até que ela construiu um bezerreiro. Do jeito que eu queria. Do jeito que eu passei para ela construir um bezerreiro. Acabou o problema dela. Falou, João do céu, se eu soubesse, tinha feito isso. Ai, Dona Maria, de quanto tempo que a gente está tentando, falando para a senhora que esse manejo, onde essas bezerras estão sendo criadas, está difícil. A gente não ia conseguir. Aí a hora que ela construiu o bezerreiro, sem gastar muito também, né? A gente tem que pensar nisso, né? Lógico. Principalmente o produtor de leite. Tem que ser algo rentável, né? A gente tem que pensar nisso também, né? Que é uma atividade alto custo, né? A atividade leiteira, o custo é elevado. A margem é muito pequena. E a margem é pequena, né? Ainda mais se pegar na época... Agora começa a ficar bom, né? Uhum. Começa a faltar no mercado, agora começa a ficar bom para esse leite, o pessoal fica feliz. Mas agora onde tem que ganhar dinheiro para suprir, né, os outros 7, 8 meses, né? 7 meses, 6, 7 meses que ele fica no vermelho, né? Porque o leite você ganha dinheiro agora, né? Os outros você fica no vermelho, você vai se manter na propriedade, né? E uma dúvida, né? Acredito que de bastante técnicos aí que atendem a campo. Fiz a anamnese desse animal, tive essa conversa com o produtor, peguei pontos importantes para eu poder me orientar e acertar ali no tratamento. Não fechar um diagnóstico, mas com o tratamento ajudar esse animal. Por exemplo, num quadro de diarreia, eu posso entrar com soro. Ô, João, sim, com certeza, né? Assim, independente, né? Que nem eu disse para você, né? Das causas de diarreia tem várias, né? Então a gente pensa ali na causa alimentar, na causa parasitária, na causa... bacteriana, infecciosa, né, de uma forma geral. Em todas elas, então o animal tem um desequilíbrio hídrico grande, né, desequilíbrio hídrico, eletrolítico, né, e ácido base. Ele perde muito. O líquido do sangue, vamos dizer assim, né, ele perde muito. E o sangue tem o pH sanguíneo, né, que a gente fala, né, o pH sanguíneo, que é um pH 7, né, que é o ideal ali, próximo de 7. E esse pH começa a baixar. Começa a diminuir, vai ficando ácido, né? Começa a ficar lá seus 6 e pouquinho, né? E, consequentemente, isso, as trocas gasosas, né? As reações químicas que ocorrem no sangue se prejudicam. Né? E isso que vai matar o animal. Então, assim, eu não sei o que é. Né? Se fizer um soro, eu vou matar o animal. Não, se fizer um soro, você vai estar ajudando ele. Por quê? Você vai estar tentando, pelo menos... restabelecendo, né, essa função hídrica, você pode melhorar também esse equilíbrio ácido básico e, consequentemente, as próprias, né, reações do organismo dele, ele consegue contornar o problema. Né? Ainda mais, por exemplo, se a gente pegar um bezerro que foi bem colostrado, né, que ele teve um colostro naquela fase e tal, tudo, você vai melhorar muito, ele tem uma chance muito maior, vamos dizer assim, dele uma sobrevida, né? Não pensando num tratamento específico, assim, né? Mas pensando no tratamento geral, num suporte que a gente fala. Isso. Né? Principalmente quando a gente fala do neonato, João, né? Num bezerro assim, o que é o neonato? Né? Um bezerro até com uma semana de vida, né? Ele pode morrer muito por conta que a gente fala hipoglicemia, hipotermia e inanição. Os 3 pontos. Isso, os 3 pontos da neonatologia de bezerros, né? Então, você tenta contornar, né? Hipoglicemia, por quê? Porque ele não se alimenta. Então, consequentemente, ele não vai ter energia, né? Então, o animal não consegue manter a temperatura corporal dele, não se alimenta, não tem glicose, não mantém a temperatura corporal. E nas primeiras 48 horas de vida ali, desse bichinho, ele vem a óbito. É uma das causas mais comuns.
da gente ter isso. A gente volta no ponto do manejo do colostro. Se ele não tem a colostragem, a chance é grande. Essa questão aí é não só da imunidade, né? Uhum. Não só da imunidade, mas essa questão também dele conseguir manter essa glicemia elevada, para ele conseguir manter a temperatura corporal dele dentro da normalidade. Se não tiver o colostro, ele não tem isso também. Isso é... Fora a imunidade, né? Que a gente falou. Que é o que ele adquire através do colostro. Exatamente. E banco de colostro, né? Colostro congelado funciona? Funciona? Opa! E como funciona? Né? Desde que você tenha uma boa conservação desse colostro, uma boa conservação desse colostro, não tem nada de segredo, né? É você fragmentar esse colostro eu sempre aconselho a usar a garrafa PET mesmo, mais ou menos de 500 ml, até mesmo para você, num volume de 500 ml, até mesmo para você não descongelar, eu vou descongelar 2 litros de colostro. Até mesmo para você não perder, entendeu? Entendi. Você armazena em menos volume, que você consegue descongelar 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, de acordo com o peso, como eu citei lá no começo, né? 5% do peso vivo nas primeiras 6 horas. Congelar o colostro, um colostro de primeira ordenha é o mais adequado, porque é o colostro que ele bem amarelo. Que vai ter, na verdade, é que ele vai ter uma maior quantidade de anticorpo, né? Esse de primeira ordenha, que a gente diz, aquele primeiro colostro que tira da vaca ali e tal, tudo é o melhor. E conservar ele identificado com o dia que você colheu, né? Normalmente, se você tiver o colostrômetro na propriedade ali, avaliar a qualidade dele, né? Ver se ele é verde, se ele é amarelo, se ele é vermelho, né? Então, o verde é um colostro de ótima qualidade, o amarelo é um colostro de qualidade intermediária e o vermelho é um colostro ruim que nem tem necessidade de se armazenar. E o colostro ruim seria um que tem poucas células de defesa? Exatamente. A qualidade dele é vinculada a isso. A quantidade de células de defesa, não, de anticorpos. Né, que seria mais exato. Então, por exemplo, é um manejo que dentro da propriedade leiteira não demanda muito gasto. Não, demanda você ter um freezer com temperatura com 4 graus negativo. Para poder congelar. E não descongelar, né? Esse freezer não pode descongelar, não pode acabar a energia na propriedade. Né? Seria isso. E a conservação, se não descongelar, fica por bastante tempo. Né? Dentro da... Bom, sabendo que o senhor está aí na sala de aula praticamente todo dia aí, e vendo esses novos técnicos sendo formados, o que o senhor poderia dar de conselho, de dica para esse pessoal, principalmente pessoal de grandes, né, que vai a campo aí, futuramente ser parceiros do senhor a campo? Ixi, João, um conselho não é muito difícil, não. Eu dar um conselho. Acho que você deve saber que conselho que eu vou dar. É assim, você formou, a partir do momento que você formou, eu acredito que você vai ser um eterno aluno. Você nunca para de estudar. Você nunca para de procurar informação. E não é no Instagram que você vai achar essa informação, né? Assim, depende do conteúdo, depende do conteúdo, né? Tem que saber usar a ferramenta. que eu ia pontuar agora, né? Perfeito. A gente sabe que tem conteúdo na internet, tem conteúdos e conteúdos. Tem conteúdos bons e tem conteúdos ruins. Mas assim, melhorou a acessibilidade, né, a coisas boas, né? Mas também facilitou demais a coisas ruins. Então, mas na verdade é nesse sentido que eu queria dizer, né? Vai estudar. Assim, você é um eterno aluno, você não pode parar. E não é fazer, às vezes, se partir uma pós-graduação, fazer uma especialização, ok. Mas mesmo assim, né, não deixa de você estar estudando, se aprimorando. Tem coisas novas, a gente trabalha com biologia, né? A biologia muda todo momento, né? Tem sempre estudo saindo aí. Sempre tem um estudo saindo novo, uma inovação que você pode... E às vezes não é muito difícil você implementar no seu dia a dia, não. Né? Algumas coisas técnicas, mas é difícil você implementar. Então, assim, mesmo o veterinário a campo, assim, que fica muito... O trabalho veterinário é ardiloso, né? É trabalhoso, a pessoa trabalha muito, né? Sai de casa cedo, volta de noite, às vezes chega cansado, tal, tudo. Tem que ver se é isso que a pessoa quer mesmo, para não fazer um serviço mas assim, você tem que ter aquele momentinho teu, uma vez por semana, sei lá, uma vez por semana, 2 vezes por semana, umas 2 horinhas, 1 horinha no dia ali, para você estar
avaliando, revendo alguns conceitos. É sempre importante. Eu acho que é o conselho que eu dou, eu acho que qualquer profissional daria, que ainda mais estiver dentro da sala de aula. E hoje, né, igual você falou, com acesso aos conteúdos que a gente tem, você consegue acessar profissionais muito mais fácil. Não é? Né, você consegue, falando que nós falamos, a internet foi muito bom para isso, né? Em qualquer momento ali, momento de folga teu, você consegue baixar um conteúdo bom ali para você estar avaliando, estar estudando, uma hora de folga que você tiver, estar olhando. Não pode ficar parado, né? Não pode. Se você parar um tempo, esquece, você vai ficar para trás. E quanto mais você tiver de suporte que você possa fornecer para o seu cliente, que você vai se diferenciando mais e querendo ou não, é aquela propaganda boca a boca, né? É a que mais... É o que funciona ainda. Mais funciona, né? Por mais né, que a gente vê os meios se disseminando aí, né? Acho que a propaganda boca a boca é a que é a mais firme até hoje, né? E a gente volta um pouco aqui, nosso primeiro assunto, né, que foi a parceria de vocês ser um técnico que atua a campo, trazer para indicar para ou perguntar para alguém que está dentro de uma instituição de ensino, alguém que está dentro de um hospital, de um laboratório. Isso é sempre importante, né? Essa parceria entre com você que está a campo, seja com um laboratório. Hoje em dia a gente fala muito disso, né? De parcerias, né? Até mesmo para você, não é concorrência, né? E o veterinário, infelizmente, ainda tem muito disso, né? Tem muita dessa concorrência, de querer pegar um cliente um no outro, tal, tudo. Eu acho que isso aí deixa a gente um pouquinho desanimado com a profissão. E dividido, né? Porque não. Na verdade, cada um tem a sua especialidade, cada um tem a sua facilidade. E você, fechando parcerias com instituições de ensino, com empresas que sejam, né? Você vai conseguindo dar um melhor suporte para o teu cliente. E você fica melhor também, né? E isso, essa competição por cliente é ruim para o cliente. Eu já vi caso de época que eu corria a campo como estagiário e depois formado, veterinário especialista em bovino, caiu um cavalo na mão dele, ele conhecendo veterinários especialistas em equinos, não, eu vou atender esse cavalo, e infelizmente ele fez uma cagada lá e o cavalo veio a óbito. Eu acho que vem uma coisa também da sua ética profissional, né, João? Da sua ética profissional, do seu profissionalismo, do seu caráter. Eu acho que essa questão aí também vai muito de indivíduo para indivíduo, né, de pessoa para pessoa, mas assim, eu não assusto dizer para você que eu não assusto em ouvir isso, tá? Mas, infelizmente, a veterinária tem um pouco disso. Tem essa prostituição, né? Assim, a prostituição da pessoa se desvalorizar, né? Profissionalmente, né? Eu até falo muito, né, quando para os alunos que eu tenho uma disciplina, né, que é quase no finalzinho da faculdade, né, que é no oitavo semestre, né, no penúltimo ano, no quarto ano, tá? São 5 anos, é no quarto ano. Eu falo assim, todo recém-formado tem vem estampado na cara, né? Sou um recém-formado. A pessoa às vezes é inseguro para atender, então assim, para ele tentar ganhar o cliente, né? O que ele faz? Joga o preço dele lá embaixo, né? Começa a prostituir o mercado, né? Aí você não é uma pessoa que não é tão boa, né? Um veterinário que tem as suas limitações, vai lá e joga o preço dele lá embaixo para tentar pegar o cliente do outro, que cobra mais caro, tal, tudo. Mas às vezes, naquela história, né? O barato sai caro, né? Tem que tomar cuidado com isso também, né? E, infelizmente, o produtor cai, cara. O produtor, o cara... Muitas vezes é uma pessoa mais humilde, mas... Não tem tanta instrução. Não tem tanta instrução, não tem tanta informação que a gente tem, tal, tudo. Ele acredita no profissional, né? Ele acredita, assim, eu tive muita sorte. Vou contar um pouquinho da minha história de vida, como eu comecei, né? Uhum. Eu sempre fui filho de produtor de leite. Né? Meu pai era produtor de leite, eu cresci em vacas de leite, tá? Então tem uma paixão pessoal por vaca de leite por conta disso. E quando eu me formei, então tudo, eu fui trabalhar numa cooperativa de vaca de leite, né? Aqui em Minas. E eu era recém-formado, comecei a trabalhar lá, eu formei em janeiro, eu comecei a trabalhar lá em abril
março, abril. Rapidinho. Foi rapidinho. Moleque, né? Tinha 23 anos, tal, tudo assim. E dessa cooperativa, tinha eu e um outro, tinha um veterinário mais velho, e tinha eu e um outro que eram recém-formados, os dois recém-formados. E foi um desafio muito grande para mim, né? Assim, porque assim, eu pegava a maioria deles, graças a Deus, os produtores, apesar de eu ser recém-formado, acho que por isso que eu tenho essa... Eles acreditavam no meu trabalho. Eles acreditavam na minha capacidade. É importante isso. Foi muito importante para mim. Acho que foi que me dando confiança que eu tenho hoje, né? Porque eu tive a sorte de ter essa oportunidade. Né? Então eu não tinha uma concorrência. Eu não passei por isso, né? Por essa concorrência. Né? Porque logo depois eu já entrei para docência, tal, tudo, para mestrado, doutorado, entrei para docência. Então aí acabou de vez, né, essa concorrência. Mas você vê muito isso, né? Então o que me deu essa segurança, talvez, foi essa credibilidade que eu ganhei logo quando eu era formado, né? Logo quando eu era formado, assim, recém-formado, as pessoas me respeitando como se eu fosse eu até brincava na época, né? Como se eu fosse o pediatra da família dele, do filho deles, né? O pediatra cuidava do filho, ele tinha a mesma confiança que o veterinário cuidava da zaca dele. Então isso me ajudou muito na minha formação profissional e depois para seguir nessa linha. E assim, eu acredito que essa confiança, não só pelo serviço prestado, mas porque o senhor também não se acomodou na época. O senhor deveria estudar, pesquisar. Não, isso não dava, né? Não dava. Eu nunca parei de estudar, né, João? Depois eu entrei para a universidade, aí eu nunca parei de estudar. Mestrado, doutorado, aí já era, né? É o eterno aluno que o senhor fala. Aí já era, né? A gente tá aí seus 30 anos formado, mas a vida inteira tá estudando, né? Você vai dar uma aula até hoje, você tem aula preparada e tal, tudo, mas você sempre tem uma informaçãozinha nova para colocar ali, sempre. Uma coisinha diferente para você trocar, uma doença nova que apareceu, né? Porque as coisas mudam, né? Sim. As coisas mudam, né? E sempre tem. A gente não pode deixar, a gente que é um formador de opinião, né? A gente não pode deixar isso passar, né? A gente não pode se acomodar, vamos dizer assim. Eu acredito que eu, na minha posição como docente, eu não posso me acomodar, não posso deixar passar. Tem que sempre estar se atualizando. Tem sempre que estar me atualizando. Eu acho que é uma responsabilidade minha como docente, né? É eu passar o que eu tiver de melhor. Acredito que por isso que o senhor vai tão bem a campo, porque o senhor está sempre buscando inovação, sempre se atualizando. É você que está falando, né? Não, eu acredito fielmente, porque... Não, mas isso aí eu posso dizer, né? Eu nunca parei. Eu nunca parei de estudar. Entenderam, né? Eternos alunos. Bom, João, muito obrigado. Que é isso. Por essa conversa, por esse bate-papo. Queria agradecer pelo tempo que o senhor tirou para estar aqui com a gente hoje, viu? Não, que é isso, João, é um prazer. Vocês me desculpem alguma coisa aí, foi minha primeira vez, né? Não para quieto na cadeira, não para com as mãos certas aqui, né? Mas é italiano, né? Não consegue, mas é um prazer imenso estar aqui. Gostei bastante. E quem precisar da gente, a gente está aí. Pode contar comigo. Muito obrigado. E esse foi mais um episódio do NRCast, o podcast da Núcleo Rural. Se você gosta desse tipo de conteúdo, siga a Núcleo Rural nas suas redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram. Muito obrigado.